Olá pessoal do cálculo 1, então continuando aí, resolvendo os exercícios aí da seção 2.5, tem aqui o exercício 15 e o 16, que é para usar a definição de continuidade e propriedade de limites para mostrar que a função é contínua no intervalo dado. Então tem o 15 e o 16, eu vou fazer o 15, né? O 16 é análogo, só muda a função e o intervalo, então vai ficar por conta de vocês aí o número 16. Então vamos lá, número 15. O número 15 aqui está dando uma função e esse intervalo aqui como sendo o domínio da função, para mostrar que ela é contínua nesse domínio. Observe aqui que a função é uma função racional, ela só não é contínua em x igual a 2. E o x igual a 2 está fora desse domínio aqui. Então aqui está aberto em 2, então esse conjunto aqui é para x pertencente aos reais, tal que x é maior que 2. Então, ela é contínua em todo o intervalo aqui. Então, vamos mostrar aqui. Então, seja um A pertencente ao intervalo de 2 a infinito. Bom, aí o que a gente vai fazer é mostrar que a função aqui ela é contínua em A. Como o A aqui ele é um elemento qualquer, né? Seja A pertencente ao intervalo de 2 a infinito, qualquer. Então, ele está representando aí qualquer valor aí entre 2 e infinito. Se eu mostro, então, que a função ela é contínua aqui nesse A, então ela é contínua em todo o intervalo. Então, para mostrar que é contínua em A, eu tenho que calcular o limite, né? Limite de f de x quando x tende a A. E mostrar que isso aqui é o f de A. A f de x, então isso aqui é limite quando x tende a A. A f de x é 2x mais 3 dividido por x menos 2. A função é uma função racional, que é quociente de funções polinomiais que são contínuas. O A aqui, ele pertence ao domínio da função. Se ele pertence ao domínio da função, então é só aplicar a função nesse ponto. Então fica 2 vezes A mais 3 dividido por A menos 2, porque o A é diferente de 2. E isso aqui é exatamente a função f no ponto A. Isso implica que f é contínua em A. Contínua em x igual a A. Como A aqui é qualquer, como x igual a A representa um elemento qualquer aqui do intervalo, de 2 a infinito, a função ela é contínua em todo o intervalo. Contínua em todo o intervalo. Ok? Então fica o número 16 como exercício. Vamos para o grupo de 17 ao 22. Explique por que a função é descontínua no número dado A. Esboce o gráfico da função. Então, está a função aqui 17, 18, 19 e vamos fazer aqui do 17 ao 19 e deixar o restante aí para vocês. Então, no número 17, aqui, está pedindo para mostrar que a função, por que a função é descontínua aqui em x igual a A, né? Então, ela é descontínua aqui, né? Porque o A aqui, que é o menos 2, não pertence ao domínio da função. O f é descontínuo em x igual a menos 2, porque menos 2 não pertence ao domínio da função.
Então, se ele não está no domínio da função, então não faz sentido em falar em f de menos 2. Okay? Aí o exercício também pede para esboçar o gráfico da função. Então, vamos colocar aqui um sistema de eixo e observar para onde vai a função quando x aproxima de menos 2. Então, aqui está o sistema de eixo. Né? Então, vamos verificar aqui, por exemplo, aqui, né? Quando eu faço, a função é contínua em todo ponto, exceto no ponto menos 2. Então, vamos verificar aqui o limite de f de x quando x tende a menos 2 pela esquerda, que é o limite da função 1 sobre x mais 2, quando x tende a menos 2 pela esquerda. Então, observa aqui o seguinte, eu estou aqui no menos 2, né? Com o menos 2, estou com o x aqui à esquerda do menos 2. Se o x está à esquerda do menos 2, então o x é menor do que menos 2. Se o x é menor que menos 2, x mais 2, passando o menos 2 para o lado de cá, é menor que zero. Então, o x mais 2 vai para zero por valores negativos. Então, isso aqui vai explodir para menos infinito. Porque o de cima é positivo, o de baixo é para zero por valores negativos. Esse quociente aqui ele é negativo, explode para infinito com um sinal negativo. Né? E se eu faço o limite de f de x com x tendendo a menos 2 pela direita, que isso aqui dá o limite, né, de 1 sobre x mais 2 com x tendendo a menos 2 pela direita. Analogamente, não, olha, se eu estou aqui, agora, né, se eu estou aqui com o menos 2 aqui, agora com o x pela direita, fazendo o x aproximar aqui, o x ele é maior do que menos 2. Se ele é maior do que menos 2, então o x mais 2 é maior que zero. Então, fazendo o x aproximar de menos 2, esse valor aqui aproxima de zero por valores positivos. Então, esse quociente aqui ele é positivo, o denominador está crescendo, está diminuindo, né? Então, o quociente está aumentando para mais infinito. Então, pela direita vai para mais infinito, pela esquerda vai para menos infinito. E se eu fizer o x tender a infinito, a gente vai ver aqui, né, depois que ele vai para zero, né? Tanto pela direita quanto pela esquerda. Vamos fazer o gráfico aqui. Ó. Então, nas proximidades de 2 aqui, quando eu faço o x pela esquerda, aqui dá menos infinito. Então, vai para cá. Quando eu faço o x pela direita, dá mais infinito. Então, eu tenho um gráfico assim. Vamos pegar aqui. Olha, quando x é igual a zero, o valor é meio, né? Então, quando x é igual a zero, o valor é meio. Ele passa por aqui. E quando x é igual a... Aqui, quando eu faço o x crescer, quando eu faço o x ir para mais infinito, esse valor aqui é sempre positivo, então está sempre acima do eixo x. Sempre acima do eixo x, aqui, né? Então, ele passa pelo meio aqui, vai para infinito aqui quando eu faço x tender a menos 2. E aqui ele vai para zero, mas ele é sempre positivo. Então, ele é mais ou menos assim. Um pouquinho mal feito, né? E aqui, à esquerda, ele é assim. Olha, observa aqui, ó, que à esquerda ele vai para menos infinito. Só que esse valor aqui, ó, quando eu faço o x, quando o x é negativo, esse quociente aqui, x mais 2, ele vai ser maior do que zero apenas quando o x for maior do que menos 2. Vamos pegar aqui. Ó. O x ele é igual a zero com x à direita do 2. Ele é maior do que zero, né? Com x à direita do menos 2. E ele é menor do que zero com x à esquerda do menos 2. Se o x está à esquerda do menos 2, x mais 2 é negativo.
Então, à esquerda do menos 2, o quociente é negativo. E está indo para zero, né? Quando eu faço. Então, ele é negativo, ele passa quando é negativo, ele vai aqui para menos infinito e vai para zero. Está sempre nessa parte aqui do quadrante. Então, algo assim. Já ficou mal feito aqui, né? Porque é difícil de fazer com esse equipamento que eu estou aqui. Mas eu vou jogar aqui no GeoGebra para a gente verificar aqui. Então, esse é o gráfico da função 1 mais x mais 2. Não está definido para x igual a menos 2. Quando eu faço x tender a menos 2 pela esquerda, ele vai para menos infinito. Quando eu faço x tender a menos 2 pela direita, ele vai para mais infinito. E quando eu faço x tender a mais infinito, isso aqui vai diminuir para zero, só que é positivo. Quando eu faço x tender a menos infinito, isso aqui também vai para zero, só que por valores negativos. Ok? Vamos fazer agora. Agora é a mesma coisa, né? O mesmo gráfico, só que a função aqui é a mesma, né? Só que com menos 2 aqui no domínio da função. Então eu não posso usar o mesmo argumento aqui, ó, que a função é descontínua em x igual a menos 2, porque menos 2 não pertence ao domínio da função. Agora o menos 2 aqui pertence ao domínio da função. Mas por que ela é descontínua em menos 2? Então, a f ela é descontínua em x igual a menos 2, porque o limite de f de x, quando x tende a menos 2, ele não existe. A gente viu que o limite pela esquerda dá menos infinito, o limite pela direita dá mais infinito. Então, o gráfico aqui é o mesmo, né? Vamos colocar aqui, esse é o mesmo gráfico. Então, vamos colocar separado aqui embaixo. Esse é o gráfico, com a diferença que em menos 2, o valor da função, a função em menos 2 é igual a 1. Então, ela é igual a 1 aqui. Então, esse é o gráfico da função y igual a f de x, sendo aqui x mais 2. X mais 2, se o x é diferente de menos 2. E 1, se o x é igual a 2. Menos 2, aliás. Bom, esse é o gráfico da função aí do exercício 18. Agora vamos para o exercício 19, que tem uma função exponencial. A função exponencial ela é uma função que tem um gráfico assim. Aqui, quando x igual a 0, é 1. Esse aqui é o gráfico de e elevado a x. Depois a gente vai aprender como é que faz esse gráfico. Mas a gente só quer ele à esquerda do zero, né? E o x ao quadrado, ele é um gráfico assim. E a gente só quer ele à direita do zero. Então, o gráfico que nos interessa é esse gráfico aqui aberto aqui, né? Fechado aqui, então vai ter uma descontinuidade aqui em x igual a 0. Então vamos lá, para mostrar que tem uma descontinuidade aqui em a igual a 0. O zero está no domínio da função. Então, vamos ver se os limites laterais existem, né? Se eu faço o limite de f de x quando x tende a 0 pela esquerda, eu estou usando a expressão e elevado a x. Então, limite de e elevado a x quando x tende a 0 pela esquerda. O e elevado a x é uma função exponencial com base positiva aqui, a função sempre contínua. Isso aqui é e elevado a 0. E elevado a 0 é 1. O limite de f de x quando x tende a 0 pela direita, agora eu estou pegando a função com x pela direita. Quando x está à direita, a função retorna x ao quadrado. Então, esse aqui é x ao quadrado quando x tende a 0 pela direita. Função
polinomial é sempre contínuo, então quando eu faço x tendendo a zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, vai dar zero ao quadrado, que é zero. Então, os limites laterais são diferentes. Então, f ele é descontínuo em x igual a zero, porque o limite de f de x, quando x tende a zero pela esquerda, é diferente do limite de f de x quando x tende a zero pela direita. Ou seja, o limite de f de x, quando o x tende a zero, ele não existe. Agora vamos esboçar o gráfico aqui, né? Vamos fazer um gráfico aqui sem os recursos computacionais, vamos fazer ele aqui, vai ficar aberto aqui no ponto 1, na altura 1, e o gráfico, essa parte aqui corresponde à função exponencial, e ele é fechado aqui, e aqui ele é uma parábola, né? Então aqui é a parte do e de x, aqui é a parte do x ao quadrado. Então esse é o gráfico da função f de x. Quando eu faço o limite à esquerda dá zero, à direita dá zero, né? Quando eu faço o limite à esquerda dá 1. Ok? Então, os exercícios 20, 21 e 22 ficam como exercício para vocês. Vamos fazer, então, a parte do exercício 23 e 24. Vamos fazer o 23, aliás, e deixar o 24, que é análogo, como exercício para vocês. Então, exercício 23. Então, a gente tem que remover. Como você removeria a descontinuidade de f? Então, está pedindo aqui, em outras palavras, como você definir a f de 2 no intuito de que f seja contínuo em 2. Então, vamos pegar o exercício 23 e resolvê-lo. Bom, aqui a função f ela é descontínua em x igual a 2, porque o 2 não está no domínio da função. Então, a gente tem que inserir o 2 no domínio da função. Bom, para a gente tornar essa função contínua, eu tenho que ter aqui que o limite de f de x, quando x tende a 2, tem que ser igual a f de 2. Então, vou redefinir essa função aqui, f de x como sendo x ao quadrado menos x menos 2 dividido por x menos 2, para x diferente de 2, e um valor aqui para x igual a 2. Qual é o valor que eu quero? Eu quero esse valor aqui, limite de f de x quando x tende a 2. Então, vamos calcular o limite de f de x quando x tende a 2, e se existir o limite, a gente coloca ele como sendo f de 2. Então, vamos lá. Primeiro, vamos dividir aqui, como o 2 aqui ele é raiz do polinômio de cima, fica 2 ao quadrado, que é 4, menos 2, que dá 0. Então, dá uma indeterminação 0 sobre 0. Então, esse polinômio de cima tem raiz x igual a 2, e o polinômio de baixo também tem raiz x igual a 2, então os dois são o de cima divisível pelo de baixo. Então, x ao quadrado menos x menos 2, dividido por x menos 2, x ao quadrado dividido por x dá x vezes x, x ao quadrado vezes menos 2 dá menos 2x, vou subtrair aqui, então x ao quadrado menos x ao quadrado dá 0, menos x ao quadrado menos x ao quadrado dá menos x ao quadrado mais menos x menos 2x dá menos x mais 2x, aqui dá x menos 2, então aqui dá mais 1, e aqui dá x menos 2, subtrai aqui dá 0, então x ao quadrado menos x menos 2, dividido por x menos 2, é igual a x mais 1, para todo x diferente de 2. Então,
se essas duas expressões são iguais, para x diferente de 2, quando eu faço o limite, dá o mesmo valor. Então, o limite de x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2, quando x tende a 2, é igual a limite de x mais 1 quando x tende a 2. E esse aqui dá 3. Então, eu quero que esse aqui seja o valor da função em x igual a 2. Então, vou redefinir essa função aqui como sendo f de x igual a x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2, quando x é diferente de 2, e 3 quando x é igual a 2. Então, agora essa função ela é contínua em todos os pontos, inclusive no 2. Ok? Então, fica como exercício o número 24 e a partir da próxima aula a gente vai vai trabalhar com a seção aqui 2.6. Ok? Então, vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua.